Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Nós faremos neste vídeo o estudo do cálculo da variação da entalpia utilizando das entalpias de formação. Veja bem, esses valores são informados em questões. Uma preocupação a menos. Basta sabermos compreender qual é o tipo da variação que está ocorrendo. Se esta variação está ocorrendo em uma reação de combustão, em uma reação de neutralização, em uma reação de dissociação e assim por diante. Mas todos os cálculos partem justamente das entalpias de formação e é tabelado no seu estado padrão. Temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera e concentração de 1 molar. Caso venha a gostar desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal Abrigo da Química. Clique no sininho para você ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. O que nós queremos é calcular a variação da entalpia padrão. E esta variação é dada a partir das entalpias de formação dos participantes da reação. Esses valores são tabelados e são informados nas questões. Uma preocupação a menos. Portanto, o que vem a ser esta entalpia de formação? É uma determinada quantidade de energia liberada ou absorvida quando um mol de uma substância é formado diretamente a partir dos seus elementos na forma padrão, que é uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Devemos levar em consideração que esta concentração deve ser a concentração molar, de 1 mol. Vamos, então, verificar esta equação que representa a formação do gás metano. Nós temos aqui o gás hidrogênio reagindo com carbono grafita, liberando uma determinada quantidade de calor. Este menos que significa dizer que o calor está saindo da reação e indo para o meio externo. Portanto, o meio externo vai aumentar a sua temperatura e vamos produzir com isso gás metano. A primeira providência é verificar o balanceamento da reação. Nós temos aqui a formação molar, formação de 1 mol do gás metano. Eu tenho um carbono no segundo membro, haveremos de ter um carbono no primeiro membro. Nós temos aqui 4 hidrogênios no segundo membro, haveremos de ter 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Observe que nós temos aí uma equação balanceada. Para fazer o cálculo da variação da entalpia, nós precisamos de conhecer as entalpias padrão de formação dos produtos e as entalpia padrão de formação dos reagentes. Esses valores são fornecidos. Nós vamos, então, separar reagente de produto para depois fazermos esta subtração como manda a equação matemática. Portanto, devemos, então, verificar qual é o valor da entalpia padrão de formação do produto. Observe que eu tenho um único produto. Eu tenho 1 mol deste produto. Foi informado que a entalpia de formação do produto, que é o metano, é de menos 74,8 kJ para cada mol. Logo, nós já temos aqui a entalpia padrão de formação do produto, que é igual a menos 74,8 kJ por mol. Vamos fazer o mesmo para o reagente. Mas observe que nós temos 2 reagentes. Nós temos 1 mol de carbono grafita, e a entalpia padrão de formação do carbono grafita é de 0 kJ por mol. E nós temos também mais um outro reagente, que são 2 mols de gás hidrogênio. E a entalpia padrão de formação do gás hidrogênio é de 0 kJ por mol.
Efetuando esta operação matemática, nós vamos chegar à conclusão que a entalpia padrão de formação dos reagentes é igual a zero. Mas eu quero determinar a variação da entalpia. Então eu quero saber o ΔH, que nada mais é do que a entalpia padrão de formação do produto menos a entalpia de formação do reagente. Fazendo esta operação matemática, nós chegamos à conclusão que a variação da entalpia padrão de formação desta reação é de menos 74,8 kJ por mol. Um detalhe muito importante. Este sinal negativo significa dizer que nesta reação ocorreu liberação de calor. E toda reação que libera calor, toda reação que apresenta um ΔH menor do que zero, ela é tida como reação exotérmica. Observe, então, que neste caso houve a liberação de calor. Vamos agora reconhecer as equações que representam as reações. Reações do tipo exotérmica. Nós vamos imaginar um gás A reagindo com um gás B, produzindo um gás C. Esta equação representa a reação de A mais B produzindo C. Mas nós não temos nada de informação a respeito. Quando nós informamos ΔH desta reação, nós estamos afirmando que esta reação ela pode ser exotérmica ou endotérmica. Nesse caso, nós temos o ΔH um valor qualquer, sendo ele negativo. Trata-se, portanto, de uma reação exotérmica. Mas muitas vezes não são fornecidas nas equações os valores do ΔH. Muitas vezes poderá vir ser expresso em quantidade de calor. Como o ΔH é negativo, significa dizer que houve liberação de calor para o meio. Logo podemos escrever assim: o gás A reage com o gás B e vai liberar uma determinada quantidade de calor em kcal para produzir C. Vamos pensar em uma reação do tipo endotérmica. Observe que as reações endotérmicas são reações que absorvem calor. Vamos imaginar o gás A mais o gás B produzindo o gás C. Eu tenho a informação que o ΔH é um ΔH positivo. Isto significa dizer que trata-se de uma reação do tipo endotérmica. Mas, muito embora eu tenha esta variação da entalpia, eu posso também deparar com uma equação informando o calor, ao invés de informar o ΔH. Daí eu posso, então, dizer assim, que o gás A reage com o gás B mais uma determinada quantidade de calor. Isto significa dizer que os reagentes vão receber calor do meio para produzir o produto C. Com isso, trata-se de uma reação do tipo endotérmica. Muito bem. Vamos, então, resolver algumas questões para consumar o nosso aprendizado. O acetileno é um gás utilizado em maçaricos para cortar e soldar metais. Ao queimar, produz uma chama luminosa intensa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. Considere a equação termoquímica para a reação de decomposição do acetileno. Nós temos aqui a reação. Ele quer que vocês analisem as seguintes afirmativas. Antes de fazer a análise das afirmativas, nós vamos verificar se essa equação já está balanceada. Nós temos 2 mols de carbono no primeiro membro, 2 mols de carbono no segundo membro. Nós temos 2 mols de hidrogênio no primeiro membro, nós temos 2 mols de hidrogênio no segundo membro. Ele informou o ΔH desta reação. Observe que o ΔH é um ΔH negativo. Isto significa dizer que esta reação é uma reação que libera calor. Portanto, é uma reação do tipo exotérmica. Muito bem. Uma vez que vocês já identificaram que trata-se de uma reação exotérmica, que são reações que liberam calor, nós vamos fazer a análise afirmativa. Afirmativa 1.
A reação é exotérmica, pois o calor é liberado. Toda reação exotérmica apresenta uma liberação de calor e o seu ΔH é sempre menor do que zero. Logo, esta afirmativa está correta. ΔH menor do que zero, reação exotérmica que libera calor. Portanto, verdadeiro para a afirmativa 1. Afirmativa 2. A variação da entalpia da reação inversa é idêntica à da reação direta. Nós temos aqui a reação em um único sentido, sentido direto. Vamos então analisar o sentido inverso. Nós temos o reagente formando o produto. E neste sentido, ele informou que o ΔH é menos 230 kJ por mol. No sentido oposto, produto transformando em reagente, nós temos um ΔH com o mesmo valor numérico, muito embora apresentando sinais contrários, para dizer que o sentido inverso é endotérmico, enquanto que o sentido direto é exotérmico. Esses valores, eles não são idênticos, eles são diferentes. Portanto, a afirmativa 2 está falsa. Vamos analisar a afirmativa 3. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes? Sempre que o ΔH for negativo, trata-se de reação exotérmica e toda reação exotérmica tem um ΔH menor do que zero. Daí, como o ΔH é menor do que zero, nós temos uma reação do tipo exotérmica. Logo, esta afirmativa 3 está correta. Vamos resolver esta questão. Eber e Bosch foram os responsáveis pelo desenvolvimento do processo de obtenção da amônia, NH3, a partir do gás nitrogênio, N2, e do gás hidrogênio, H2. Isto significa dizer que eu quero produzir amônia. Mas para produzir amônia, eu fiz a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio. Portanto, o gás hidrogênio e o gás nitrogênio são reagentes, enquanto que a amônia é o meu produto. O trabalho de Eber e Bosch foi de fundamental importância para a produção de fertilizantes nitrogenados, o que permitiu um aumento considerável na produção mundial de alimentos. Por esse motivo, o processo Eber-Bosch é considerado uma das mais importantes contribuições da química para a humanidade. A amônia, ainda hoje, é produzida com base neste processo. O gráfico a seguir relaciona o calor liberado pela reação com a massa de nitrogênio consumida. Vamos, então, analisar o gráfico para depois ver o que ele está querendo nesta questão. Nós temos aqui no eixo das ordenadas o calor liberado. Nós temos aqui a entalpia que foi liberada. Trata-se de uma reação exotérmica. No eixo das abscissas, nós temos o consumo de nitrogênio em gramas. Então, quando são consumidas 21 gramas de gás de nitrogênio, são liberados 69 quilojoules de calor. Ele quer que vocês determinem a entalpia de formação da amônia. E ele informou ainda que a massa molar do gás nitrogênio é de 28 gramas para cada mol. Inicialmente, nós vamos escrever a equação de obtenção da amônia. Observe que a amônia é o NH3, é o meu produto. Mas esse produto foi produzido através da reação de nitrogênio com hidrogênio. Observe que ele falou que nessa reação há liberação de calor. Daí eu represento a quantidade de calor, menos que. Estou falando que trata-se de uma reação exotérmica onde está havendo liberação de calor. Vamos então balancear a equação. Eu tenho 1 mol de nitrogênio no segundo membro, haveremos de ter 1 mol de nitrogênio no primeiro membro. Eu tenho que multiplicar pelo coeficiente meio, porque meio que multiplica 2 é igual a 1. Isto acerta o nitrogênio. Vamos acertar o hidrogênio. Eu tenho 1 vezes 3 mols de hidrogênios no segundo membro.
No primeiro membro haveremos de ter 3. Nós temos 2. Logo, o coeficiente estequiométrico para o gás hidrogênio é 3 sobre 2. 3 sobre 2, que multiplica 2, é igual a 3. Daí, nós temos a equação balanceada. Mas ele quer que vocês calculem a entalpia de formação da amônia. Nós vamos partir da informação do gráfico. Observe que no gráfico ele está relacionando o nitrogênio com o calor liberado. Nós sabemos, através do gráfico, que 21 gramas de nitrogênio libera uma quantidade de 69 kJ. Olhando agora para a equação balanceada, meio mol. Se 1 mol de gás nitrogênio pesa 28 gramas, meio mol pesa 14. Então, 14 gramas de gás nitrogênio vai liberar que quantidade de calor? Nós chamamos isso de X. É uma regrinha de 3, nós vamos isolar o X e efetuar a operação. 14 que multiplica 69 kJ, os gramas, que multiplica 69 kJ e divide 21 gramas. Eu posso cancelar grama com grama. Observe que a unidade que restou é quilojoules, que é o calor, é o que eu quero saber. Logo, nós podemos, então, simplificar 14 por 7 dá 2. 21 por 7 dá 3. Efetuando este produto e dividindo este resultado por 3, nós vamos encontrar que o nosso X vai ser igual a 46 kJ. A variação é justamente o valor de X. Só que o calor foi liberado. Daí, nós sabemos que a variação da entalpia de formação da amônia é de menos 46 kJ por mol. Observe que esse menos significa dizer que na reação houve liberação de calor. Trata-se de uma reação do tipo exotérmico. Espero que vocês tenham compreendido e espero mais. Espero encontrá-los lá no nosso canal, no Abrigo da Química. Bons estudos e até lá!